Depois de uma manhã de trilhas, banho com botos, pintura corporal indígena, o cheiro é do peixe assado na folha de banana, que recebe um grupo de turistas na comunidade Três Unidos para o almoço. Trata-se de um restaurante autêntico decorado com ícones do imaginário amazônico e comandado por uma empreendedora que representa o espírito de transformação da região. Neurilene Cruz, ou Miscui, na língua cambeba, criou o restaurante Sumimi. A jornada empreendedora de Miscui traduz as dificuldades encontradas de quem transforma cultura, território e tradição em renda. 12 anos atrás eu não sabia lidar. E hoje eu tenho uma experiência muito grande, apesar de ainda a gente, infelizmente, sofrer isso, né? Que o dinheiro é fazer igual meu pai é fogo, né? E ela nos faz aprender a lidar com isso quando a gente tem um empreendimento, porque a gente não pode ficar sem dinheiro. E o dinheiro do empreendimento é para que você mantenha aquele empreendimento. Familiar é um e empreendimento é outro. Então eu tento trabalhar e no período desses 13 anos que eu tive, eu nunca disse para um cliente que eu não poderia atendê-los porque eu estava sem dinheiro. Por mais que às vezes no mês eu não recebo, mas eu sempre tentei ter aquela reserva para que eu pudesse nunca dizer não. Nunca disse não ao meu cliente. Neuro, tem como assim? Tem sim. Neuro, não tem como eu te pagar daqui antecipado, só vou te pagar depois. Tudo bem, a gente vai lá e consegue atendê-lo. Então essa educação financeira para mim foi muito ótimo, de sempre ter uma reserva. E de casa é de casa e de empreendimento é de empreendimento. Essa consciência financeira é um dos pilares da sustentabilidade dos pequenos negócios na floresta. Dados do Sebrae de 2023 mostram que mais de 70% dos empreendedores brasileiros começam sem nenhuma capacitação prévia. E na Amazônia os desafios são ainda maiores, com questões logísticas, acesso à internet e até a falta de apoio familiar, como é enfrentado por Neurilene. Eu fui ensinada a cozinhar para dentro de casa, eu fui ensinada a cuidar de casa e cuidar de marido. Eu não fui ensinada a cuidar de pessoas para fora. E com os desafios também de dentro da própria comunidade, que a gente não tinha água encanada, que a gente não tinha luz e que a gente não tinha como adquirir clientes para dentro do próprio empreendimento no qual a gente estava iniciando. Então essas foram umas das dificuldades que eu enfrentei. E outras foi a aceitação da própria família, principalmente como marido, que não aceitava que eu trabalhasse para fora por motivo de ser ciúme, de muitas coisas que talvez ele poderia ter me deixado, ou eu deixar ele, enfim. Para empreendedores de áreas rurais, ações como o Empório de Agronegócio criam espaços de comercialização, troca de experiências e fortalecimento de vínculos entre produtores, empreendedores e consumidores. Luan Paz de Menezes, da Unidade de Empreendedorismo do Interior do Sebrae, explica como diversos municípios além da capital estão sendo alcançados. Hoje, em muitos municípios, o Sebrae atua diretamente, não só dentro do município, mas em algumas comunidades, onde ele leva capacitação, orientação, principalmente para que esses empreendedores dessas comunidades, eles possam gerar ainda mais emprego e renda, possam participar de programas da agricultura familiar, que possam vender, por exemplo, para prefeituras, governo, órgãos federais. Então o Sebrae ele atua muito com base na orientação técnica que hoje, dentro do nosso estado, é uma das principais dificuldades hoje, os empreendedores, principalmente dessas comunidades, terem acesso à informação, acesso ao crédito, acesso à capacitação. Apesar das dificuldades naturais, o movimento do empreendedorismo indígena e ribeirinho tem crescido até em áreas mais distantes que entraram no radar do turismo, para que eles possam empreender em um mundo rodeado de tecnologia e deixar hábitos como guardar dinheiro embaixo do colchão. É necessário educação financeira, como explica o especialista Odivaldo Júnior. Vai fazer você entender que você tem uma pessoa física e tem uma pessoa jurídica e vai ter que saber repartir a tua pessoa física da pessoa jurídica. E aí, quando a gente fala de microempresa, a gente está falando de fluxo de caixa, que também é uma forma de lidar com o dinheiro que vai entrar do cliente, que é o faturamento, os impostos que vão ocorrer, a logística, a compra, a venda dos fornecedores e aí a sobra do dinheiro, que é o lucro líquido.
né? E aí você roda esse processo o mês todo e no início do outro mês você começa tudo de novo. E quanto mais você fizer com eficiência, o seu saldo vai ficar positivo e a sua empresa ela vai crescer. E aí você vai poder entrar em outras categorias de CNPJ. Mas os dados mostram que a inclusão ainda é desigual. Segundo o IBGE, mais de 34 milhões de brasileiros têm acesso limitado ou inexistente a serviços financeiros formais, realidade que afeta diretamente a expansão dos pequenos negócios. Mesmo quem possui conta bancária muitas vezes não utiliza serviços como crédito ou investimento por falta de conhecimento. E quando contraem empréstimos, acabam se endividando, como ressalta o professor de Economia Alexandre Damasceno. A gente tem que verificar que, infelizmente, não é só na Amazônia, ainda no Brasil, que a gente for verificar o contexto ainda no mundo, se existe uma discussão sobre a educação financeira. Na Amazônia, a gente tem a questão da distância, a questão da própria internet, que não tem essa facilidade em determinados locais. Isso afasta também de as pessoas se comprometerem em fazer um trabalho para essa inclusão financeira. Então, a gente, por exemplo, ainda tem carências de banco, por exemplo, em determinados locais, que daqui na Amazônia, por exemplo, a gente tem também locais que não aceitam cartão de crédito, ainda não aceita essa forma do Pix, né? Ainda só dinheiro. E paralelamente esse movimento já está muito forte no Brasil, então a Amazônia ainda é muito carente disso, né? Eu acho que a gente precisa incluir essas pessoas nesse processo digital, nesse processo de Pix, de transferência de recursos, né? E, por exemplo, os agricultores, quando pegam o empréstimo, cartões, eles sofrem bastante. Uma das ações no âmbito federal é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, ENEF, criada em 2010 para reverter o cenário de mau uso do dinheiro. O economista Nélio Bordalo explica algumas diretrizes. A sua importância reside no fato de que a educação financeira é fundamental para que boa parte dos brasileiros consigam administrar suas receitas e despesas de forma eficiente, planejando o futuro, evitando o endividamento excessivo e entender melhor o funcionamento de produtos e serviços financeiros. Ao capacitar as pessoas, principalmente as de classes sociais mais baixas, a ENEF ajuda a prevenir o superendividamento e promove também um consumo mais responsável, além de contribuir para a inclusão financeira, fazendo com que mais pessoas possam acessar serviços financeiros de forma consciente e responsável. Para negócios como o da Misqui, soluções trazidas por instituições financeiras digitais têm sido a ponte entre o sonho e a sustentabilidade. Porém, o atendimento aos micro e pequenos empreendedores ainda precisa melhorar, principalmente para aqueles que estão dando o primeiro passo no mundo da tecnologia. Quem comenta é a especialista Ione Amorim, do IDEC, Instituto de Defesa de Consumidores. A questão da confiabilidade passa por pontos importantes, né, sobre a segurança e a política de privacidade de dados pessoais. Apesar da legislação específica, a entrada de mais fintechs e bancos digitais no mercado acabou que algumas falhas a gente tem observado, né, no que diz respeito ao atendimento aos consumidores, né? As demandas que, por ser um ambiente totalmente digital e hoje, né, com tantos golpes e fraudes, essas relações ficam comprometidas. Com a atuação exclusivamente focada no ambiente digital, as respostas às demandas dos consumidores muitas vezes são precárias e demoradas. O serviço de atendimento ao consumidor também é em meio virtual, né? Isso traz alguns problemas. Em muitos casos, esses bancos, eles oferecem apenas sistemas com perguntas e respostas, né? Atendimento por chat ou por robôs, o que dificulta demasiadamente a comunicação e a solução dos problemas, além de não ter prazo de resposta, nem um endereço físico onde o consumidor pode pedir ajuda. Mais do que gerar renda, o empreendedorismo amazônico tem revelado o potencial de um modelo econômico de base local, comunitária e ambientalmente responsável. E com apoio técnico, inclusão financeira e valorização cultural,
a floresta mostra que pode ser também território fértil para inovação, autonomia e futuro. João Paulo Seabra para a Rádio Educadora da Amazônia. O nome Amazônia Profunda, utilizado sobretudo por pesquisadores, ativistas e lideranças, tem mais do que um significado geográfico. Ele se refere a regiões isoladas, mas que guardam traços ancestrais. Para viajantes que se afastam dos centros urbanos em busca de paz e tranquilidade, se hospedar em uma pousada nos moldes de uma casa ribeirinha é uma experiência impactante e possível na pousada Cantinho da Ioiô, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro. O empreendedor Sebastião Brito de Mendonça desfruta da facilidade de receber pagamentos e fazer transações bancárias pelo celular, mas ele lembra que nem sempre foi assim. Antes a gente tinha que ir em Manaus, ir no banco, ir numa casa lotérica, na própria Caixa Econômica para sacar o dinheiro, ou então muitas das vezes a gente não tinha um gasto a mais, né? E essa forma que veio para ajudar, ela tem nos ajudado muito. Então a gente trabalhamos tanto recebendo o pagamento do nosso serviço que nós oferecemos. Hoje não tem como não usar o que veio, eu acredito, para ajudar, que é a questão do Pix. Então a gente muitas das vezes consegue fazer um pagamento mesmo da comunidade, pedir alguma coisa em Manaus, então a gente utiliza esse modo de fazer nossas compras e superar nossas necessidades. O Sebastião comanda um negócio familiar na cidade de Iranduba, um empreendimento comunitário nascido após capacitações em educação financeira e empreendedorismo. Graças ao uso consciente dos recursos e ao acesso facilitado aos serviços bancários digitais, ele conseguiu manter o negócio diante das secas históricas que atingiram a região em 2023 e 2024. Essa questão da organização financeira ela é muito importante. A gente trabalha com uma tabela, né, porque a gente nunca pode comprar mais do que a gente ganha. Então a gente mantém uma planilha, né, financeira que a gente reúne com a minha família e a gente vê se dá para fazer algo sem atingir a nossa reserva, podemos falar assim. O papel da educação financeira, aliás, é central para que os microempreendedores individuais aproveitem plenamente as oportunidades oferecidas pelas plataformas digitais. De acordo com o levantamento do Sebrae, de abril de 2024, 79% dos microempreendedores individuais brasileiros não possuem planejamento financeiro formal. Isso reforça a necessidade de formação contínua para que a digitalização financeira se traduza em crescimento sustentável para que a empresa não venha à falência. Luan Paz de Menezes, do Sebrae Amazonas, comenta a importância de metodologias simplificadas e rápidas, que podem ser feitas com poucos recursos, além do tradicional plano de negócios. Um instrumento fundamental para qualquer tipo de negócio que você vai iniciar, porque ele te dá um norte das principais fontes de recursos que você precisa ter, tipo de equipamento, qual é o planejamento estratégico, o plano comercial, o detalhamento dos seus custos, mas ainda assim é fundamental trabalhar com uma ferramenta também chamada Canvas Modelo de Negócio, que é uma metodologia ágil, que em uma folha de papel nós conseguimos demonstrar como aquele negócio pode ser apresentado. E aí, sim, você consegue depois construir o seu modelo de negócio com base nesse Canvas Modelo de Negócio. Na história da modernização e avanço tecnológico que beneficiou os empreendedores, um capítulo à parte foi escrito no final de 2020, quando o Banco Central do Brasil criou o Pix, em um contexto de aceleração digital impulsionado pela pandemia da Covid-19. O novo sistema de transações instantâneas traz ganhos para pequenos empreendedores, já que podem receber pagamentos em tempo real, reduzir custos com maquininhas e ganhar agilidade nos fluxos de caixa, o que favoreceu a sobrevivência e o crescimento de muitos negócios informais e locais. Papel importante é atribuído às leis de regulamentação, como informa Ione Amorim do IDEC, Instituto de Defesa de Consumidores. Desde 2013, quando foi aprovada no Brasil a legislação sobre as empresas de arranjos de pagamentos móveis, que deu origem ao surgimento das fintechs, as empresas de tecnologia financeira e bancos digitais,
Havia uma grande expectativa que essas instituições iriam facilitar o acesso digital aos serviços bancários, sobretudo para uma parcela da população não bancarizada. Com menos burocracia, com oferta de serviços financeiros mais adequados às necessidades dos consumidores, sobretudo as pessoas de baixa renda. 4 anos antes do surgimento do Pix, uma revolução silenciosa ganhava força por aqui. As instituições financeiras digitais começavam a operar, com alvo inicial em pessoas físicas em busca de praticidade, mas os principais beneficiados acabaram sendo os pequenos empreendedores. Jorge Fernando Farias é administrador e consultor da J4G, especializada em auxiliar microempresários na captação de recursos e gestão de negócios. Desde 2022, ele adotou bancos digitais no dia a dia da empresa e confirma os benefícios dessa modalidade de serviço. Comecei a usar banco digital no início de 2022. Estou muito satisfeito. Eu tenho relatórios, eu tenho acesso imediato à conta, eu tenho a conta tanto no meu celular quanto no meu computador, então funciona muito bem. Em 10 minutos tu abre uma conta no banco digital. Outro dia eu fui abrir uma conta para um cliente meu junto a um banco. Simplesmente demorou um mês. Um mês para 10 minutos há uma grande diferença, né? Casos como o de Jorge mostram como a agilidade e a ausência de burocracia impactam diretamente o cotidiano de pequenos negócios. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostrou que o Brasil superou 15 milhões de trabalhadores por conta própria em 2023, e boa parte deles está enquadrada como MEI. Entre esses trabalhadores, o acesso a crédito, pagamentos digitais e ferramentas de gestão se tornaram mais viáveis graças a instituições financeiras que atuam online. Para os MEIs, que muitas vezes enfrentam obstáculos como burocracia, deslocamento até agências físicas e a falta de histórico financeiro, a digitalização se tornou um divisor de águas. O professor Roberto Canter, da Fundação Getúlio Vargas FGV, explica que algumas medidas ainda precisam ser tomadas para universalizar a inclusão digital bancária. O banco digital ele vem trazendo uma grande inclusão financeira, né, facilitando o acesso à população que antigamente é totalmente desbancarizada a serviço financeiro, principalmente quando eles lançaram os cartões pré-pagos, né? Então você tinha uma grande massa da classe CD sem possibilidade de ter um cartão para inclusive comprar na internet, e hoje você consegue dar crédito via cartão. E um grande grupo de pequenos empreendedores, MEIs, freelancers, autônomos, profissionais liberais que querem um serviço financeiro mais flexível e adaptado às suas próprias necessidades, né? E quais são os grandes desafios, né? Bom, primeiro é o atendimento, né? Esse modelo hoje de atendimento onde você não fala com pessoas, e muitas empresas têm pessoas de necessidade de ter uma conversa, de conversar com alguém, de ter um gerente para chamar de seu. Às vezes você tem um descompasso entre o que o chat fala e o que está no site. Às vezes o site tem modificações, altera layout, mas o chat ainda está falando do site antigo. Hoje em dia, as instituições financeiras oferecem também linhas de créditos específicas para MEIs, ferramentas de emissão de nota fiscal, integração com maquininhas de pagamento e gestão de fluxo de caixa. Tudo muitas vezes em um só aplicativo. Isso torna o modelo especialmente atrativo para empreendedores que atuam fora dos grandes centros urbanos. Essa é a Amazônia profunda, onde tradição e inovação se encontram. João Paulo Seabra para a Rádio Educadora da Amazônia. Quem passa na quadra 8 da Rua José Nobre, no Conjunto Cidadão, logo percebe a casa cor-de-rosa. Pode parecer apenas mais uma loja de doces, mas para a dona Kelly Ferreira foi a realização de um sonho antigo e um passo a mais para ampliar os negócios. Ela já desenvolvia a marca Delícias no Pote,
com produtos como doce de leite com castanhas em frascos. Ela transformou a produção caseira de doces em um negócio bem estruturado e hoje movimenta a empresa por meio de um banco digital. Eu consigo pagar as minhas faturas, eu não enfrento mais fila para estar pagando fatura. Eu uso também empréstimos, tenho empréstimos sem burocracia nenhuma, pago direitinho, vai aumentando o limite no decorrer do ano, né? De acordo com o teu relacionamento com o banco. Tem muita praticidade, né, nos serviços. Faço transferências, Pix, recebo Pix também. Então, é muito prático. Gosto muito porque é muito prático. Segundo a PNAD Contínua, a Amazônia vive uma onda de transformação que tem como motor o empreendedorismo comunitário e sustentável. Se antes a economia de territórios tradicionais da floresta era marcada pela informalidade, hoje começa a ganhar contornos profissionais, com apoio de organizações que incentivam o crédito responsável, a educação financeira e o uso consciente dos recursos naturais. O Instituto Conexões Sustentáveis é um exemplo, ao atuar diretamente capacitando jovens filhos de extrativistas, pescadores e agricultores familiares para se tornarem agentes de transformação nos negócios da família. Fernando Moretti, líder de crédito da Conexus, destaca o papel dessa nova geração no fortalecimento dos empreendimentos. É um modelo muito inovador, onde a gente capacita e forma os técnicos locais, então a gente exerce o princípio de finanças de proximidade, que esses técnicos são filhos dos agricultores, filhos desses povos que habitam a floresta. A gente capacita eles e faz todo o acompanhamento, mentoria, para eles trabalharem tanto na questão da assistência técnica, da orientação com boas práticas produtivas, quanto no destravamento do crédito rural, que hoje é um grande desafio e é super necessário para a promoção da socioeconomia na Amazônia. O acesso ao capital de giro é um dos principais entraves para o crescimento de pequenos negócios. A Conexus estruturou fundos para atender a essa demanda, como informa o Fernando Moretti. Os produtores querem receber quando entregam suas mercadorias e muitas vezes o atravessador acaba entrando nesse meio e prejudicando essa relação. Então hoje a demanda para o capital de giro é bastante forte. Então para isso a gente tem mecanismos, tanto um fundo semente para essas organizações que estão mais incipientes. A gente também tem um mecanismo de mercado financeiro que é o CRA, o Certificado Recebível do Agronegócio, onde a gente captou recursos do mercado privado para poder fazer o financiamento para essas organizações. A Fundação Amazônia Sustentável, que atua em mais de 580 comunidades e 16 unidades de conservação, também oferece cursos com foco em planejamento financeiro básico. Quem explica é Wildney Mourão, gerente de programa de empreendedorismo da FAZ. Poder trazer os conceitos pertinentes à educação financeira, né, para que evite endividamentos, para que o capital das pessoas que elas ganham dentro da floresta possa ser utilizado de forma mais consciente, a utilização dos recursos seja aplicada de maneira pertinente, né, para os desafios que as pessoas que vivem no interior da Amazônia enfrentam. A gente entende que isso é essencial. O uso racional dos recursos, a forma pertinente de poder utilizá-los, o ganho, quanto que você vai investir, quanto que você guarda, são conceitos importantes de poder evitar que essas pessoas se endividem, mas também impulsionar a prosperidade dessas pessoas com os recursos que elas conseguem oferir com todos os ativos que a Amazônia oferece. Então a gente tem um trabalho de conscientização dessas pessoas para que elas façam uso da melhor maneira dos recursos financeiros, olhando para os ativos que a floresta oferece. Segundo a própria FAZ, houve aumento de 202% na renda média das famílias atendidas pelos programas e redução de 39% no desmatamento nas áreas impactadas desde 2019. Com o avanço da inclusão digital e bancária, instituições financeiras digitais passaram a atuar nas regiões ignoradas pelo sistema tradicional. O educador financeiro Odivaldo Júnior fala sobre os benefícios de poder fazer transações financeiras pelos dispositivos móveis. Mas para ter eficiência é necessário uma nova mentalidade e conhecimento. Muitas pessoas estão tendo acesso somente agora aos serviços bancários, inclusão financeira, como moradores do interior que usam bancos digitais, onde não há agências físicas. Qual a relação entre inclusão financeira e educação financeira? Total. Em relação à inclusão digital, ela é de extrema importância porque o mundo ele é globalizado e as pessoas estão podendo fazer negócios de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Em relação ao Brasil, muitas pessoas do interior guardam dinheiro em seus colchões, vamos dizer assim. E isso é perigoso, nós sabemos o país que vivemos, né? Muitos ribeirinhos, moradores rurais ou até mesmo moradores de centros
pequenos, que são bem primários, bem distanciados das capitais, eles podem fazer as suas vendas e controlar os seus ganhos e os seus gastos através dos bancos. E aí pegar aquele dinheirinho que está parado e fazer investimento, fazer ele render. Hoje, no advento da internet, da inteligência artificial, está chegando muita propaganda, está podendo ter muito compras online, onde as pessoas podem ter coisas, objetos, ferramentas que podem melhorar os seus serviços e as suas vidas. O crescimento das fintechs tem permitido a abertura de contas PJ, ou seja, para pessoas jurídicas, e acesso a crédito com menos burocracia, como no caso da Kelly Ferreira, de Itacoatiara. Antes, ela teve dificuldade para abrir uma conta em um banco físico. Simplesmente porque eu não aderi um seguro prestanista no valor de R$180 por mês. E ela simplesmente falou que se eu ficasse com o seguro, eu abriria a conta sem problema nenhum. Mas se eu não aderisse nenhum tipo de seguro, infelizmente não ia ser feito a abertura da conta. Então esse é um dos maiores motivos que me levou a ter uma conta no banco digital. Os bancos digitais, eles acreditam mais na gente, eles acreditam mais no nosso potencial, eles acreditam muito na nossa capacidade, principalmente na conta PJ. Nos outros bancos eu não tive capital de giro, tenho empréstimos pessoais, físicos, como capital de giro, né? Então, para mim é muito vantajoso tudo isso. O ambiente favorável digital, que chega até a Amazônia Profunda, também é impulsionado por infraestruturas como o Pix e o Open Finance, que fazem parte do cotidiano financeiro dos empreendedores. Segundo o Banco Central, mais de 150 milhões de chaves Pix foram cadastradas até 2024. E o modelo de finanças abertas permite que consumidores compartilhem dados financeiros para buscar melhores condições de crédito e investimento. A potência econômica da floresta, com foco na bioeconomia, se traduz no empreendedorismo amazônico. O futuro da região não está apenas na conservação, mas também na geração de renda a partir do uso consciente e inovador de recursos. E quem empreende no coração da Amazônia já entendeu isso. João Paulo Seabra para a Rádio Educadora da Amazônia.